Meus caros, vivam com algum atraso um pequeno vídeo sobre o dia que mudará o mundo. Vamos ver. Ninguém sabe o que é que vai acontecer no futuro, mas tudo indica que as coisas vão mudar. Que a filosofia louca do wokeismo que foi instalada desde 2005, 2004 na Europa e no mundo vai recuar. Que a loucura dos 30 e tal géneros humanos vai desaparecer. E que a ciência estupidificada, capturada pela ideologia wokeista, que garante que o clima aquece por causa do homem, tudo isso será, a partir de agora, desmistificado, pois é uma grande falácia, para não dizer uma total mentira. Mas vamos por pontos. O que é que aconteceu e o que é que está a acontecer nos Estados Unidos da América desde que Trump foi eleito há 2 dias? Donald Trump já é presidente dos Estados Unidos e não perdeu tempo. Nas primeiras horas do seu novo mandato, revogou 78 ordens executivas emitidas por Joe Biden, e pôs em marcha várias promessas eleitorais que podem mudar a vida aos norte-americanos. O perdão a 1.500 suspeitos do ataque ao Capitólio. Calma que quem começou com isto foi o próprio Joe Biden, Crooked Joe Biden, ao promulgar um perdão para os membros da sua família e mais uma data deles para o futuro, como se isso fosse possível, um perdão para o futuro. A saída da Organização Mundial de Saúde e a saída do Acordo de Paris. Estas são as duas principais medidas. A saída da OMS, essa organização escardoida e completamente marada, que gasta 200 milhões, gastava, que agora acho que foi cortado isso, 220 milhões por ano em deslocações e hotéis e estadias, para o ex-terrorista guerrilheiro Tedros, e o Acordo de Paris, que é uma mentira, uma falácia na qual está baseada toda a política ruinosa de retrocesso económico, retrocesso industrial, porque parte de um princípio errado, que o homem é que é o responsável pela mudança do clima. Mentira, o clima sempre mudou desde o início da Terra, não há época nenhuma em que o clima se tenha mantido, portanto, como já vos disse várias vezes, a única coisa que há de constante no clima é que ele está sempre a mudar. Trump acabou com essas misérias todas, com essas palhaçadas todas, que servem apenas para roubar 30 ou 40 trilhões de dólares por ano aos desgraçados dos contribuintes de todos os países, à pala de uma mentira, que é a mentira do efeito estufa e do CO2. O Acordo Ambiental de Paris são apenas algumas das medidas tomadas logo depois da tomada de posse. O presidente dos Estados Unidos nem sequer esperou para chegar à Casa Branca e colocou em marcha um novo plano para o país. Por norma, os presidentes norte-americanos assinam as primeiras ordens executivas na Sala Oval, mas Trump fê-lo em pleno palco, na capital One Arena, minutos depois da tomada de posse. Uma das primeiras medidas de Donald Trump foi perdoar as cerca de 1.500 pessoas condenadas pelo ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio, que provocou 5 mortos. Os norte-americanos deixam também de pertencer à Organização Mundial de Saúde, organismo que Donald Trump tinha criticado duramente pela forma como lidou com a pandemia de Covid-19. Vou parar só aqui um bocadinho, porque ele agora vai falar e vai dizer uma coisa muito importante. Vejam que isto é espetacular, porque adoro fazer estes vídeos em que digo muito pouco, apenas sublinho o que está dito, porque o que está dito é mais do que suficiente. Trump não perdeu tempo com cerimónias, despachou logo ali o que tinha a despachar. Sobre esses 1.500 perdões, é preciso dizer que este processo, ainda outro dia passou na televisão, acho que foi na SIC Notícias, fiquei admiradíssimo, que mostraram um documentário de mais de 1 hora o processo enviesado que foi o da eleição, a última, não esta, a penúltima eleição de Trump, em que mãe e filha estiveram toda a noite na Geórgia, sozinhas, numa sala, a contar votos. Contaram os votos que quiseram e Trump perdeu por 11.000 ou 12.000 votos ali. Elas só, as duas, contaram mais do que isso. Portanto, isso veio tudo, veio tudo a saber-se,
Embora, claro que isto depois fica tudo também naquela nébula que nunca se pode saber ao certo se foram condenadas, se não foram, porque veio o perdão do Biden e perdoa tudo. Ora, com base nisso, também Trump acabou por perdoar aqueles 1.500 patriotas americanos que não assaltaram, entraram lá para dentro. Não assaltaram, não mataram ninguém. Aqueles que mataram, pois com certeza que terão que cumprir pena. Agora, as pessoas que se limitaram a desaprovar, como aliás aconteceu anteontem, em todo o mundo houve manifestações contra a vitória de Trump, portanto, manifestações fascistas, manifestações comunistas, de qualquer maneira, manifestações antidemocráticas, porque o homem ganhou. E se ganhou, não há nada que nos manifestarmos contra ele. Bom, mas vamos então por partes, vamos ver o que é que ele vai dizer sobre o Acordo de Paris de que Trump saiu, bem como da famigerada OMS. With 1.4 billion people, we have 350 to pay. Nobody knows what we have because so many people came in illegally, but let's say we have 325. They had 1.4 billion. They were paying 39 million, we were paying 500 million. It seemed a little unfair to me. Trump já tinha explicado isto. As fontes de financiamento da OMS, daquela organização soturna, para não dizer outra coisa, liderada pelo ex-militar, para não lhe chamar terrorista, Tedros, num país comunista, como era a Etiópia. Bom, ele dizia que os grandes financiadores da OMS eram os Estados Unidos e depois era o Bill Gates. O Bill Gates, por várias formas diferentes, financiava a OMS, e que a China pagava muito pouco, 30 e poucos milhões, enquanto os Estados Unidos pagavam 500, coisa do género. Pois, com base nisso, ele acaba de retirar os Estados Unidos dessa organização esquisita, para dizer o mínimo, e fez muito bem. Trump assinou também a retirada do Tratado Climático de Paris. But I'm immediately withdrawing from the unfair one-sided Paris Climate Accord ripoff. Mas calma que ele vai explicar porquê. Isto não são filosofias malucas, isto não é um wokeismo ao contrário, isto não é ideologia. Ele faz isto por um motivo, e o motivo pelo qual ele o faz é o mais importante de todos. The United States will not sabotage our own industries while China pollutes with impunity. O presidente dos Estados Unidos assinou uma ordem que declara emergência nacional na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Antes disso, ele estava a dizer que a saída do Acordo de Paris é fundamental para a reindustrialização, para a recompetitividade dos Estados Unidos. E realmente, sem os combustíveis fósseis, quer se queira, quer não, sem o petróleo, sem o gás natural, sem isso as indústrias não desenvolvem. Pelo contrário, elas retrocedem. E o que está a acontecer é que com este retrocesso quem está a avançar é a China. A China polui mais do que os Estados Unidos, continuam a construir centrais térmicas há centenas, não querem saber do Acordo de Paris para nada e ninguém chateia a China. Portanto, se ninguém chateia a China, nem ninguém a repreende, nem ninguém tem poder para o fazer, então também não tem o mesmo poder para fazer o mesmo aos Estados Unidos. E, portanto, os Estados Unidos vão fazer exatamente como a China. Vão se desenvolver à medida que a China também se desenvolve, que são 2 dígitos por ano, enquanto a Europa, por exemplo, está estagnada com 0 a 0,3% de crescimento. A China cresce 15%, a própria Rússia cresce 10%, debaixo de guerra. Como é que é possível? E a Europa, com esta loucura do wokeismo e das alternativas bimbáticas e dessa porcaria toda, está estagnada, pois a indústria não consegue evoluir só com base nas energias renováveis. Não chegam, ainda não chegam e não sei se alguma vez chegarão. Mais uma vez, muito bem, Trump. O envio de tropas norte-americanas para ajudar a apoiar os agentes de imigração e a restrição dos refugiados e asilo. Revoked nearly 80 destructive and radical executive actions of the previous administration, one of the worst administrations in history, maybe not one of them, the worst. Anybody that would allow millions of people to pour through our borders from jails, prisons, mental institutions, insane asylums. Trump quer acabar também com a cidadania por nascimento para os filhos. Já lá vamos. Vejam
há mais de 25 milhões, ele fez a diferença entre 325 e 350 milhões de habitantes, sendo que 25 milhões provavelmente são imigrantes e provavelmente são ilegais. Acabar de vez com isso, fazer com que os Estados Unidos sejam impermeáveis a todo esse bando de gente ilegal, muitos deles, como ele diz, vindos da cadeia, não serão todos, obviamente, mas muitos vindos de cadeia e de instituições criminais. E agora vamos à cidadania das crianças que nascem cá. Cá? Não, lá. De imigrantes ilegais nos Estados Unidos. No entanto, esta ordem vai ser difícil de cumprir, uma vez que o direito está consagrado na Constituição americana. Foi também anulado o texto adotado em fevereiro de 2024, que tinha sido a condição prévia para a aplicação de sanções financeiras a vários colonos israelitas. Donald Trump assinou uma ordem para acabar com a ideologia de género da comunicação, políticas e formulário do governo norte-americano. A ordem passa a ser a seguinte: a partir de agora não há 36 nem 37 géneros humanos. Não há cá essa coisa de LGBTI, que mais ou menos, ou qualquer coisa desse género. Há 2 géneros, como sempre houve, o masculino e o feminino. Isto é novo e isto é biologicamente correto. O resto são tretas inventadas pelo wokeismo. Torna oficial a política de que existem apenas 2 géneros, masculino e feminino. O presidente americano declarou também emergência energética com o objetivo de aumentar a produção de petróleo e gás dos Estados Unidos, com o objetivo de reduzir os custos aos consumidores americanos. Exatamente seguindo o que faz também a China, e ninguém diz nada, Donald Trump decreta uma emergência não bimbática, nem climática, nem nenhuma dessas palhaçadas, mas uma emergência energética. É preciso mais petróleo para se construir mais e mais barato. E é assim que os Estados Unidos vão realmente se ingrar e vão ser grandes outra vez. E eu lamento que isso ainda não tenha chegado a Portugal, mas espero que mais 1 ano, 2 anos, esta nova filosofia limpa de doidices esquerdoidas da cabeça, do chamado esquerdume, termine em Portugal e na Europa, e que sigamos os passos e as orientações deste político, que pode não ser muito politicamente correto, até nem é nada, mas é o político que leva a América à frente. E se levar a América por diante, a Europa irá atrás. Porque nós só temos 2 blocos neste momento, meus caros amigos. Não é a América e a Rússia, não. É a América e a China. E se nós deixamos que a China faça o que quiser, polua o que entender, produza o mais barato possível e não dizemos nada, bom, então pelo menos temos que dar a mesma vantagem aos Estados Unidos para poder justamente combater, embora com outros salários e outras condições para os trabalhadores, mas para poder combater a China. Na América não há trabalhadores escravos, não trabalham 12 horas para ganharem uma côdea de pão, na China há. Mas mesmo assim, com a nossa inteligência, com a inteligência ocidental, nós poderemos ultrapassar a tecnologia russa e sobretudo chinesa, que mais não é do que uma cópia daquilo que os americanos e os europeus lá deixaram, mas podemos ultrapassar porque eles não inventam, eles só adaptam. Nós é que temos que inventar. Portanto, é preciso energia, é preciso, acima de tudo, inteligência e uma nova maneira de ver o mundo para que este mundo civilizado possa evoluir e possa ultrapassar até economicamente a miséria, a desgraça e o esclavagismo laboral que se passa na China hoje em dia. Mais uma vez, se o wokeismo permite à China escravizar os seus trabalhadores, também não pode dizer nada relativamente aos Estados Unidos da América, que nunca escravizaram ninguém, pelo menos há 300 anos esta parte. Um grande abraço e até à próxima. Parabéns a Donald Trump. Vamos lá.